Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 29 de junho de 2021. Estamos na terça-feira, dentro da 13ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 19, versículos 15 ao 29. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Com o salmista vamos rezar o Salmo 25. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos, repetindo, tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho, Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, seja amém. Que o Espírito Santo, o autor de 7 dons, ilumine nossa mente, o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Assim seja. Muitos de nós, talvez, já fez perguntas como essas. Mas por que comigo, Senhor? Mas por que logo com o meu familiar? Por que com minha casa? Por que isso aconteceu com minha família? Mas por que aconteceu com aquela pessoa tão boa? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? São perguntas que demonstram lá no fundo que a nossa fé ainda é bem pequena, muito fraca. Demonstra nossa pouca fé. Por quê? Porque é o questionamento, é a pergunta que Jesus faz aos discípulos diante daquele mar agitado, diante da tempestade naquele mar. Quando eles vão acordar Jesus, fala, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus faz uma pergunta a eles, por que tendes tão pouca fé? É a pergunta que eles, na verdade eles não fazem uma pergunta, é um pedido de socorro, diferente lá da versão de Marcos, que ouvimos há alguns domingos atrás, em que eles falam para Jesus, não te importas que nós pereçamos? Então, nós temos aqui hoje, dentro desse evangelho, Jesus questionando a nossa fé. Não podemos nós determinar quando Deus tem que intervir. Ele é o Senhor de todas as coisas. Para a Bíblia, pouco importa se é de ordem natural ou sobrenatural, porque Deus realizou todas as coisas. Deus está acima de tudo, Ele é o Criador de tudo. Então, se Ele tiver que agir contra a sua natureza, ele irá agir. Se ele tiver que intervir em alguma situação, ele irá intervir. Mas ele é Deus e sabe o momento de fazê-lo. A mim e a você cabe a confiança nele. Cabe a fé em Deus. Que ele está cuidando de nós. Que ele está no comando. Não sabemos por que de tantas coisas acontecerem. São perguntas que a gente faz, mas não sabemos o porquê, não temos resposta. Porque essa pandemia, mais de 1 ano e meio, fazendo tanto estrago, tantas famílias, com tantas pessoas no mundo inteiro. Por quê? Por quê? A gente faz essas perguntas assim, né? A gente faz, mas não tem resposta. O que nós temos que fazer diante dessas situações de mar revolto, mar agitado, é confiar em Deus. Focar o nosso olhar nele. Olhar para Ele, para aquele que pode ser o nosso porto seguro e aquele que é o nosso porto seguro em meio a tantas tempestades que vêm sobre nossos barcos. E esse barco aqui pode também ser sua casa. Quantas águas já podem ter entrado e dá a impressão que vai naufragar, vai afundar, mas calma lá, Jesus está com você. Peça para Ele ficar no comando dessa embarcação. E você pode ter certeza que com Jesus, Ele sendo o centro, o capitão desse barco,
nós não iremos afundar. Seja no campo pessoal, da sua vida particular, sua vida íntima, sua vida pessoal, você e Deus. Seja no campo da sua família, dos seus relacionamentos, seja como comunidade, seja como igreja. A água está entrando dentro da nossa embarcação e está fazendo com que a barca fique ali inclinada, meia deriva, com risco de naufrágio. Mas ao longo dos séculos, ao longo da história, sempre foi assim. O mar sempre se agitou, mas Deus sempre socorreu a sua igreja e aqueles que nele confiam. Como diz o Salmo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, olhe para o seu passado, olhe para a sua vida e veja o quanto Deus já fez de obras maravilhosas. É isso que nós somos incentivados na primeira leitura de hoje. Porque, veja bem, tem dois tipos de a gente olhar para o passado. Um olhar em que a gente olha tudo que a gente fez errado e não repetir mais aqueles erros, se converter, e ver o quanto Deus já atuou, já fez por nós em nossa vida. Esse olhar é um olhar correto para o passado, mas também é um outro tipo de olhar que não é bom, que é o olhar da esposa de Ló, na primeira leitura. Deus já tinha dado a ordem, já tinha dito o que ia fazer. Sodoma e Gomorra, diante do pecado tão escandaloso que ficou, que era exercido, já era como um modo de vida daquelas duas cidades, Deus precisava fazer uma correção, uma limpeza, uma purificação. Então, o castigo, as ondas, o enxofre, a tempestade de fogo, olha interessante, né? No Evangelho é uma tempestade no mar, ali uma tempestade de fogo, aquelas lavas, fogo que ia queimar aquela cidade, Deus já tinha avisado o que ia acontecer. Era só confiar, a família de Ló se retirar, que eles iriam se salvar. Mas a mulher de Ló tem que virar e olhar para trás. Mas esse olhar, não é aquele olhar que a gente falou agora há pouco, de olhar para o passado, ver os erros cometidos e se converter, e ver quanto Deus tem agido em nossa vida. Não, é um olhar de incredulidade, um olhar que duvida, um olhar que quer conferir se realmente Deus vai cumprir sua palavra. Não pode ser assim. E ela ficou uma estátua de sal. Ela ficou parada. Ela não chegou no lugar do porto seguro, porque não confiou. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a tribulações e tormentas, fogos, sejam quais forem as tribulações que se abaterem em nossa vida, escolha confiar em Deus. E confiando nele, estarás salvo, estarás seguro. Porque Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Ele é a rocha da nossa salvação. O Senhor nos abençoe. Nos livre do mal, nos conduza eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.